Bom dia, geral. Meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaia. Eu venho aqui hoje para tirar algumas dúvidas a respeito de algumas expressões que a gente ouve, né, ser usada ou a gente usa no dia a dia e às vezes passa meio despercebido, né? Eu selecionei aqui 5 itens para a gente trabalhar. O primeiro é a expressão para mim fazer. Eu acho que esse é o tipo de deslize que as pessoas cometem às vezes e é o que mais as mães percebem, né? Falar língua de índio, para mim fazer, mim é e tal, né? Quando eu tenho uma preposição e eu tenho depois um verbo no infinitivo e o pronome que vai ocorrer aqui entre essa preposição e o verbo, ele está iniciando uma nova oração, eu não uso o pronome oblíquo. Esse mim é um pronome oblíquo. Então, como eu vou ter aí um sujeito do próximo verbo, o sujeito é eu, pronome eu. E ele não vai admitir uma preposição antes com o verbo no infinitivo depois. Então, a forma correta é para eu fazer. Então, eu preciso de um dinheiro para eu fazer algumas compras e tal. Então, essa expressão para mim fazer, o correto é para eu fazer. O mesmo raciocínio se aplica com o subjuntivo, se ou quando, né? Se eu uso se, no caso do verbo ver, eu não vou dizer se eu ver tal pessoa, ou quando eu ver tal pessoa. Isso vale para fazer também, né? O verbo pôr, você não diz quando eu pôr, quando eu propor, e também quando eu fazer. Então, no caso, esses verbos, no caso, se eu ver, é para usar se eu vir. Então, o verbo ver, ele é usado como vir no subjuntivo, né? E o verbo vir, no subjuntivo, é quando eu vier. Então, você viu, você vai ver uma pessoa, então está no subjuntivo. Se eu vir tal pessoa, quando eu vir tal pessoa, falarei com ele. Quando eu puser, né? Quando eu propuser, quando eu compuser. Então, o verbo pôr também fica puser. E no caso do fazer, eu também não falo quando eu fazer, é quando eu fizer, né? Então, esses verbos, quando estão no subjuntivo, o subjuntivo é uma projeção ali hipotética, então é quando eu vir, quando eu fizer, quando eu propuser. Então, também é comum, não é que é um erro, a gente às vezes está falando, está conversando e solta essa expressão meio ali na coisa, né, na conversa e não pensa muito e sai quando eu fazer, quando eu pôr. Na hora da escrita, isso é um pouco mais fácil de se perceber, porque você vai, no caso, uma redação do Enem, por exemplo, uma redação de um vestibular, você vai fazer um rascunho e dá tempo de corrigir, mesmo que você chegue a escrever isso, né, dessa maneira. Outra coisa também do dia a dia, né? Vou vir. Você vai vir? Eu vou vir, né? Na fala, você usa o vim no lugar de vir. Eu vou vir, né? Então é comum a gente ouvir as pessoas falando, vou vir, ele vai vir e tal, né? Então isso é mais uma coisa de registro que a gente chama, uma forma de se comunicar e a gente usa na fala, né? Raramente você vai escrever desse jeito, mas na fala vou vir, igual como no final das palavras, falaram, né? Nós acabamos por uma certa preguiça, né? A gente fala falaram e fecha a boca, e na hora de escrever o cara escreve falarão, com A O tio, então tem que prestar atenção na sonoridade e não incorrer nesse erro na hora de escrever, tá? Um quarto erro comum
tá muito, né? Antes não havia muito esse erro, mas hoje a expressão nada a ver, né? As pessoas acabam escrevendo haver, o verbo haver, e não é. Esse nada a ver é no sentido de ver mesmo, de enxergar, né? Nada a enxergar. Então é o verbo ver. Ele está separado, né? É o verbo aqui ver. Esse a seria uma preposição, né? Que acompanha ali, nada a ver. Então eu tenho a palavra nada separada do a, separada do verbo ver. Então, esse haver com H na escrita está começando a ocorrer. Isso não me lembro de ver muito antes, né? Há algum tempo. Mas hoje é comum, assim como tem gente escrevendo com certeza junto, está havendo alguma alteração aí na forma da escrita, esse nada a ver também está sendo muito comum, você acaba lendo isso e isso não pode ocorrer, por exemplo, numa redação. Então, esse nada a ver não é assim que se escreve, né? Porque é o verbo haver, e aí é nada a ver mesmo, tá? Outra expressão também que é muito usado, né? A gente usa no sentido de dar um reforço, ou eu digo, há alguns anos, né? Há anos eu fiz tal coisa, ou eu digo, anos atrás eu fiz tal coisa. Se eu disser há anos atrás, soa meio redundante. Então, quem conhece a estrutura da língua e tal, já percebe que há esse tipo de equívoco. É comum, nós falamos assim, ouvimos as pessoas falando, mas para escrever há que se evitar essa redundância, o há anos atrás. Tem até uma música do Raul Seixas que diz: eu nasci há 10 mil anos atrás. Claro que numa música existe um negócio que chama licença poética, e aí vai implicar na rima que ele vai fazer em seguida, né? Que nunca tem nada demais e tal, vai rimar com atrás e tal. Mas o há alguns anos atrás, ou eu digo há alguns anos, ou digo anos atrás. E na escrita também, obviamente, isso vai ficar meio comprometido. Eu estou falando isso desses equívocos que ocorrem bastante na fala e às vezes passa despercebido, não é tão assim grave, né? Mas na escrita isso não pode ocorrer. Então você vai se preocupar em ter essa diferenciação na forma como você fala, né, no dia a dia, e quando for escrever, você vai prestar atenção e não incorrer nesses deslizes, vamos chamar assim, não vou nem chamar de erro, claro que é gramaticalmente incorreto, mas é perfeitamente compreensível aí na nossa fala no dia a dia. Então, a dica de hoje fica por conta desses 5 itens aí. Tenha uma boa semana, um abraço, muito obrigado pela atenção, até a próxima. Tchau.